muitas obras lindas espalhadas pelos museus do mundo e na nossa memória. Leonardo foi um homem de seu tempo, e esse tempo foi extraordinário. Falar em Leonardo da Vinci significa falar do Renascimento, um período que os historiadores não se cansam de reinterpretar. Como disse Freud, da Dulce Fordou, bifono da Idade Média antes dos outros homens. E o Código da Vinci, todos estes mistérios. Tema do Falando Abertamente, neste 24 de dezembro, que está entrando no ar. Bom, o mais emocionante... Já estou vestida de Natal, já vou pronta para o meu aniversário. Feliz aniversário. Ai, obrigada. Pois é, eu confundo um pouco o Natal e o meu aniversário e ganho um presente só, mas não tem problema. Isso... Exatamente. Deixa eu apresentá-los. Carlos Cine Lima. Carlos Cine Lima, professor do ensino, filósofo, um homem respeitadíssimo na nossa comunidade pelo seu saber, mas, acima de tudo, ele é bisneto de um cavaleiro da Ordem de Cristo, que é o equivalente ao Templário em Portugal, seria isso, os Cavaleiros do Templário em Portugal. E há pouco já falávamos aqui antes do programa sobre este controvertido Código da Vinci, que além de ter uma trama fantástica, de extremo bom gosto, muito bem feita, urgiduras do Tim fantásticas, né? Como best-seller, nos faz repensar Leonardo da Vinci e saber mais sobre ele, sobre Renascença, sobre tantas coisas fantásticas que aconteceram nessa época e que poucas pessoas sabem. Nosso convidado, Francisco Marshall, que é coordenador do Núcleo de História Antiga do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de História Antiga e Iconologia da Antiguidade à Renascença. Correto, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Igualmente, um prazer enorme. Há pouco, Carlos Cine Lima dizia, ninguém se deu conta que aquelas caravelas que chegaram, que tinham velas brancas e a cruz de Malta, o significado que tinham. Mas antes de começarmos, chegaram a ler o Código da Vinci? Deu tempo? Tem tanta coisa para fazer. Eu li há bastante tempo. Foi um dos primeiros que li 2 vezes. Que interessante. Eu confesso que eu fiquei com um certo preconceito com o best-seller, mas quando fui lê-lo também me encantei, me apaixonei. É a sua opinião, tem muita verdade, muita mentira? Tem muita verdade e algumas invenções. Sim. Mentira, eu não sei. Vamos chamar de ficção. Vamos chamar de ficção. Tem ficção. É um livro, é um romance policial e é ficção. O assassinato do curador do Louvre, o professor americano que vai... Então, há uma quantidade enorme de ficção, mas sob um pano de fundo que é semificção e semi-realidade histórica, que é o problema do Priorato de Sion, que é o problema dos Templários, que é o problema de Leonardo da Vinci e as insinuações que Leonardo faz, porque ele era do Priorato, pertencia ao Priorato. E atrás ainda eu botaria algo, e isso aí absolutamente certo, a grande tese do livro, não é sobre o que nós falamos, tudo isso são camadas anteriores. O núcleo, o fundo do livro é a emancipação da mulher, dentro da Igreja Católica. Maria Madalena, aquela prostituta alijada, com a igreja com o maior preconceito contra isso, marcou-nos, em todas as mulheres, até hoje, não é verdade, com este estigma quase de um ser inferior. Mas não é só ela, é que todo o feminino foi, desde a queda da cultura de micênica, o feminino vai sendo estreitado. E no cristianismo, já antes, nos essênios, de onde provêm os judeus, que vão ficar cristãos, já nos essênios nós temos uma posição inferior às mulheres. Já nos essênios nós temos o louvor do celibato masculino. E isso entra violentamente na Igreja Católica, violentamente,
e vem até hoje, vem até as últimas encíclicas papais. Verdade. Eu acho que aí está uma das razões de sucesso desse livro, exatamente saber abordar o tema da emancipação feminina e fazer um longo resgate polêmico dentro das tradições culturais do Ocidente, onde é mostrado esse esvaziamento do caráter sagrado da figura feminina e como isso se tornou uma estratégia de poder instituída e construída ao longo da história da Igreja Católica. Agora, acho que aí também tem uma razão de muito tino, muita argúcia do autor, porque vai ao encontro de um tema maduro da cultura contemporânea, que é exatamente o papel, o sentido, o protagonismo, o papel, a relevância da mulher, e um tema que vem sendo discutido em dois campos culturais que também colaboram com esse livro, que são os campos do paganismo, do criptopaganismo, do neopaganismo, dessas tradições ocultas, Os ritos pagãos. os ritos pagãos, e que emerge com muita força após Nietzsche, que se torna um fenômeno cultural ao longo do século XX, e que encontram nas religiões antigas uma expressão de imagens muito rica para sustentar aquilo que hoje se busca, que é uma emancipação, uma participação efetiva da mulher em toda a vida, inclusive a religiosa sagrada. E o segundo, que são as tradições dentro das teologias do cristianismo. E aí nós temos, como o professor Cine Lima já levantou, né, essa percepção de que no mundo micênico havia um papel mais relevante, mais importante, uma ritualística onde a mulher era protagônica. E exatamente no século XIX, há um grande teórico dessa visão de um matriarcado, que é Johann Jakob Bachofen, muito lido, um grande autor do século XIX, e que foi o ponto de partida para um despertar dessa preocupação. Afinal, qual é o papel da mulher na ordem da sociedade, na condição da sacralidade? Então, esse foi um tema que a Igreja sempre recusou abordar, naturalmente. Ele contraria dogmas e estruturas de poder consagradas, Poderosa. coloquialismo. Bota para o poder. Surgiu também uma contestação teológica dentro do cristianismo, muito pelas religiões reformadas, a episcopal em particular, e pelos teósofos, né? E isso produziu uma grande releitura da Bíblia, que se inaugura ao final do século XIX e que vem até os dias contemporâneos, onde uma teologia feminina cresce contrariando esses dogmas, exatamente. Porque se fala no Santo Grau como um cálice, e o cálice como a forma do sexo da mulher, não é? Se fala no Santo Grau, aqui no livro, pelo menos. Bom, o Dan Brown escreveu esse livro, ganhou com milhardário, se já não era, e outros tantos autores também seguiram o seu caminho contestando o que é extremamente inteligente, até deste raciocínio todo em cima de um assunto desconhecido para a maioria dos cristãos e dos pagãos. Mas dos autores que escreveram, eu já vi 4 ou 5 livros, a maioria são ou católicos ou protestantes, que pretendem refutar o livro inteiro. E neles eu vejo tanto ou mais ficção que no Dan Brown. Hoje nós estamos na noite de Natal, na véspera de Natal. E, inclusive, aqui no livro é contestado, né? A divindade de Jesus, Jesus que foi casado com Maria Madalena, que teve filhos, constituiu família, que foi mortal, que não era um mortal. Então, tudo isso vem aí, como disse o professor Marshall, contra esses dogmas todos que nós vivemos, que nós criamos acreditando. Quer que eu fale um pouquinho sobre isso? Eu preciso voltar um passo atrás, porque nos evangelhos nós não temos esses dogmas assim expressos. Dogmas era, inclusive, uma palavra que virá depois. Nos evangelhos nós temos Deus Pai, porque o evangelho nasce dentro do judaísmo. E os judeus são estritamente monoteístas. Então, Deus é apenas o Pai. Só que nós temos nos evangelhos uma novidade, que é o Filho do Pai. E aparece uma terceira novidade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho juntos, que está na comunidade cristã. E nós temos, então, de repente, algo que é extremamente anti-judaico, que é um Deus, uma pergunta, ou são 3 deuses? Pai, Filho e Espírito Santo. 3, um Deus só, ou 3 deuses, sim. Isso, no começo, eles não conseguiam resolver. Então, o mais judaizante ia dizer um Deus que é o Pai. E o Filho é algo muito nobre, muito importante, mas não é Deus, que nem o Pai é, nem o Espírito Santo. Isso aí vai levar uma discussão nos primeiros séculos, primeiros 150 anos do cristianismo,
e vai dar uma solução que, para nós hoje, principalmente para alguém como ele, que é especialista, o Marshall, especialista em helenismo, que vai acontecer no ano de 330. E que, se a gente explica para um teólogo católico, ele fica até encabulado. Porque no concílio de Niceia, que foi convocado por Constantino, porque quando Constantino percebeu que todo o povo romano estava ficando cristão, uma religião que vinha de baixo, ele quase que oficializou essa religião, porque deu aos bispos o papel que os senadores romanos tinham. Ele foi batizado na hora da morte, e não se sabe se ele estava consciente. O filho dele é contra a Igreja Católica, mas já o neto é a favor, e a Igreja Católica aí faz a fusão com o Império Romano. Agora, o grande problema nesse período não era um só. Como é que pode haver um Deus e 3 deuses? E a resposta que vai ser elaborada pelos teólogos é uma resposta que marca até hoje, só que ninguém mais sabe. Lamentavelmente, eu acho que se a gente pegasse metade dos teólogos católicos, nem metade sabe disso, não estudou. Deus é uno e trino, isso a gente sabe. Mas como é que ele pode ser uno e trino? Numa filosofia aristotélica, ele não pode. Numa filosofia platônica e neoplatônica, ele não só pode, ele deve. Porque a filosofia neoplatônica trabalha com tríades, tese, antítese e síntese. E não tem nada no platonismo, nenhuma unidade que não seja ao mesmo tempo uma tríade. Então, quando os católicos percebem que no neoplatonismo existe uma solução, no Concílio de Niceia, eles fazem uma coisa que é genial por um lado e risível por outro. Deus, essa é a doutrina que vem até hoje. Deus é uno em latim, una substância. E Deus é trino em grego, 3 hipóstases. Sendo que a palavra hipóstase significa exatamente a mesma coisa que substância, só que no pensamento grego. Para o pensamento neoplatônico, toda unidade é trindade. E toda trindade é uma unidade. E daí que os teólogos que pensavam em grego e que vinham do neoplatonismo conseguiram, no concílio de 1330, de repente consertar aquilo que estava... Era o maior problema religioso, era a luta entre o monoteísmo duro de um São Pedro e de um judeu ortodoxo e a tríade que aparecia, mas não aparecia com essa clareza. E agora, de repente, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é possível por causa do platonismo, do neoplatonismo. Todos esses símbolos, tanto esses símbolos pagãos como os católicos, quando eles... Bom, eu não vou querer quebrar a estrutura trinária dialética que o professor Silema coloca, mas acho que a gente poderia acrescentar um quarto elemento aqui, que é exatamente o feminino nessa tradição bíblica, e que está presente na literatura do Velho Testamento com expressões e personagens cuja tradução e cuja percepção foi suprimida ao longo dessa evolução do texto, da sua leitura, da sua tradução. E nesse universo, cabe destacar um personagem extraordinário na Bíblia, que tem o nome em hebraico Chokhmah, e que só é mais citado na Bíblia do que por Moisés, Jó, Davi, e que tem um caráter protagônico em toda a literatura sapiencial, os livros de provérbios, as literaturas teológicas mesmo da Bíblia, como um elemento auxiliar, cooperante, presente no processo de criação. Esse Chokhmah, ele pode ser traduzido na Bíblia como se fosse um personagem histórico feminino, porque é um nome hebraico no gênero feminino. Todavia, quando foi traduzida para o grego, a Bíblia, já na Antiguidade Tardia, por Filo de Alexandria, esse grupo de eruditos ao norte de Alexandria, depois na sua recepção pelos padres da igreja, eles traduziram esse nome por um nome neutro, Sofia.
E a Sofia assumiu esse caráter de representar uma figura bíblica muito forte, mas todavia agora neutralizada como um elemento de sabedoria. Sabedoria, né? Sofia, que significa sabedoria. Sabedoria. Entretanto, se nós verificamos a arte e a religiosidade da Antiguidade Tardia, essa Sofia ainda é objeto de culto e de veneração. Prova disso está lá em Istambul. Quem quiser visitar a Sagrada Sofia, a Hagia Sofia, né, encontra ali um vestígio disso que era um culto, assim, representado muito ricamente como a personalidade feminina. Então, houve ali, a partir desse momento, um processo que é um processo histórico muito mais amplo, com uma consistência, uma coerência teológica, porque, como o professor Silima colocou muito bem, é o momento em que a igreja se estrutura como instituição e o faz suprimindo heresias e divergências e dando uma unidade teológica e doutrinária para a igreja. Então, é o momento em que morre o cristianismo primitivo e, com ele, todas as variantes de culto que contemplavam, em boa parte, também um culto de personalidade feminina. Claro que o sentido teológico imposto, ele é consistente com a meta e com a escrita teológica da igreja, que é patriarcal, que ela realmente leva a máximas consequências esse sentido histórico, que vem desde o final da época do bronze, ao longo da Idade do Ferro, de um progressivo esvaziamento do protagonismo feminino, na vida social e religiosa também. Mas os cristãos primitivos especulavam se Maria Madalena não seria ela própria essa Sofia. Ou muitas vezes havia um intercâmbio entre Maria, mãe de Cristo, Maria Madalena, elas sendo representadas com esse nome da Sofia. Então, essa emergência da Igreja Católica, que efetivamente é um fenômeno da era de Constantino, após o Concílio de Nicéia, que inicia em 325, se estende até 329, 30, presidido por Constantino, ela suprimiu essas variantes e gerou também seitas ocultas do cristianismo, chamado criptocristianismo, que são seitas que se misturam com literatura gnóstica, literatura neoplatônica, desses filósofos da Antiguidade Tardia, como Plotino, Porfírio, Jâmblico especialmente, Prisco, né? É um conjunto de religiões que está entre o paganismo e um cristianismo iniciático, um cristianismo de mistérios, onde efetivamente há um papel e um protagonismo para a mulher, né? Então, acho que nisso esse livro é muito feliz em evocar esse patrimônio perdido. E nos fazer uma reflexão, né? Nos obrigar até, que eu acho fantástico, né, professor? Obrigar-nos a refletir sobre esse assunto. Assim, eu vou pedir um intervalo, nós já voltamos, e aqui eu queria trazer até uma crítica um pouco maior para mostrar para vocês, mas normalmente as pessoas o têm apresentado nas suas casas, aqui na revista Veja, e diz Dan Brown que Leonardo da Vinci quis representar aqui à direita de Jesus, uma figura que é extremamente feminina, que seria uma mulher, que seria Madalena. Então, que inclusive alguns dos apóstolos, um teria uma mão como uma faca para cortar-lhe o pescoço. Então, toda uma simbologia que nós vamos saber continuar através da obra de Da Vinci, todas essas reflexões de duas luzes, dois luminários da sabedoria, logo após o intervalo nesta véspera de Natal. Estamos falando de evangelhos apócrifos, aqui tudo isso que foi escrito. Não foi em vão que Dan Brown botou o nome da sua personagem principal de Sofia, não é? Porque Sofia tinha toda... Nova sabedoria. Nova Sofia, nova sabedoria. E falávamos há pouco da ceia de Cristo. É São João aqui, não é? Este apóstolo que tem essa figura extremamente feminina e com esses outros símbolos, uma mão com uma faca ou uma mão invisível, como disse o professor Severino, mas o senhor podia repetir, professor? Aqui aparece, quando a gente trabalha com alta resolução, e depois da restauração, esse apreço estava muito mal conservado, nós encontramos aqui uma figura que é feminina, tudo feminina. Antes, a opinião tradicional é que é o apóstolo João, São João Evangelista. Dentro dessa teoria, sendo São João Evangelista, Judas não está na mesa, porque são 12. Se é Maria Madalena, Judas saiu
Então, ou ele está ou ele não está, e é Maria Madalena que está E o aqui. triângulo que tem entre Maria Madalena e Jesus Este Cristo? triângulo aqui, ele chama de o sinal, a simbologia do feminino. Sim, E tem um M, que é este M aqui, que é Maria Madalena. Mas acho que a gente precisa explicar antes nisso, o que tem a ver com Maria Madalena. Maria Madalena, no Evangelho, ela é muito bem tratada pelos evangelistas. Ela se arrepende como pecadora, mas toda pessoa boa no Evangelho, como São Pedro e todos os outros, são pecadores arrependidos. E Maria Madalena também. O que há é que, no começo da igreja, quando foram escritos os evangelhos, não foram escritos 4, foram escritos uma quantidade grande de evangelhos, que hoje são chamados evangelhos apócrifos. E nesses evangelhos apócrifos nós temos, em parte, as mesmas coisas que estão nos evangelhos, nos 4 clássicos, e temos outras coisas, muitos detalhes que não estão nos evangelhos clássicos. E por que eles são chamados apócrifos e desapareceram? Porque quando Orígenes, que é, portanto, lá no século III e IV, quando Orígenes faz uma seleção dos evangelhos para levar para os papas e para os concílios, o concílio nem discute o assunto. Havia, por exemplo, e eu li, mas não sei se no Brasil tem uma biblioteca, pelo menos aqui perto que tem, eu li na Europa, existe um evangelho chamado Evangelho segundo Maria Madalena. Assim como existem outros evangelhos É um livro, tem um apócrifos. livro escrito sobre isso, tem um livro. Tem um livro já sobre isso. Bom, esse evangelho segundo Maria Madalena eu li em latim, na Europa. Segundo esse evangelho, Jesus seria casado com Maria Madalena, teria tido filhos com Maria Madalena, porque, inclusive, nos 4 evangelhos clássicos, aparece a palavra filho, irmão de Jesus Cristo. Só que os teólogos dizem, não, irmão e primo é a mesma palavra grega, então não são irmãos, são primos. No Evangelho de Santa Maria Madalena, ela é a mulher de Jesus Cristo, tem filhos que vão sair, quando ela foge, que a gente sabe, quando ela foge para a Gália, serão os reis carolíngios. Carolíngios ou merovingios? Merovingios. Isso está no Evangelhos de Maria Madalena. Só que esses evangelhos foram retirados do mundo cristão por Orígenes. Porque Orígenes leu tão ao pé da letra a ojeriza contra o sexo que ele se castrou a si próprio. Então, não precisa dizer muito mais de Orígenes, que é um grande pensador e teve grande importância, mas ele era tão fanático antissexo que ele se castrou a si mesmo. E é ele que escolheu os evangelhos, que selecionou os evangelhos que hoje nós consideramos canônicos. E os outros ficaram apócrifos e ninguém mais lê. E esses apócrifos, temos acesso a eles, professor Machado? Há muitos fragmentos e há referências antigas também, porque isso contextualiza os evangelhos como produções literárias da antiguidade, e não mais como palavra revelada. E nesse ponto se abre um campo para a filologia e para a arqueologia que nos amplia muito a percepção do que era a cultura desse contexto e que seleções foram operadas e que transformações sobre a tradição, né, que não coincidem exatamente com o que está na letra bíblica original. E esses evangelhos, muitos deles são hoje assim, matéria publicada, estudada, debatida. Né? Tem o Evangelho de Thomas, por exemplo, que é um evangelho muito misterioso, repleto de referências iniciáticas também. E exatamente Orígenes, ao operar isso, transmitiu esse pacote completo para o seu discípulo predileto, que era Eusébio de Cesareia, que por sua vez era como que o guru em assuntos teológicos de Constantino, nesse momento em que o cristianismo vira uma força política. Então, acho que aí a gente compreende o processo, o momento em que essa religião se instaura como uma potência terrena, de fato, um Estado, né? E o faz sob a luz dessa doutrina. Né? Isso significou, sem dúvida, uma mudança comportamental e cultural enorme, porque a antiguidade não tinha esse problema com a sexualidade nem com a figura feminina. Havia uma relação positiva com ambos, né?
E esse momento, o momento em que realmente recrudesce uma atitude de monasticismo, de abstenção, de renúncia sexual, e nessa visão, claro, a mulher é verdadeiramente um veículo de um terror, de um pânico, né? De um pânico enorme. Então, nesse sentido, isso significou uma crise de um modo de vida, uma crise das cidades antigas, inclusive, com temor da despopulação de muitas cidades, e uma Era aquele crise... buraco negro que as pessoas, né? Porque era um colapso de um modo de vida, de um sistema cultural muito rico, né? Que foi ali realmente suprimido com mão de ferro, ou seja, com um processo de censura, de coerção, de destruição de templos, de bibliotecas, que significou o colapso de realmente um universo cultural vigente por mais de 2 ou 3 milênios de antiguidade. Então, acho que essa obra é interessante também para nos mostrar como reemerge essa tradição na época moderna e como esses eruditos italianos, renascentistas, florentinos em particular, restabeleceram um diálogo com essa tradição e, ao fazerem isso, não fazem apenas com uma curiosidade intelectual, um antiquariado, mas fazem também movidos por uma perturbação espiritual que vai levá-los a buscar novas práticas, uma inquietação, né, de fato. O que é altamente positivo. As nossas inquietações, os nossos questionamentos, né, nos trazem à luz. Né? Mas tu fizeste uma afirmação antes, uma pergunta, mais pergunta que afirmação, que eu acho que a gente tem que, como não tem nenhum teólogo católico a favor da igreja, representando a igreja católica, eu queria dizer uma coisa, pelo menos deixar como dúvida. O que tu chamas de dogma, na igreja católica hoje está claramente definido. Então, dogma, para ser dogma, tem que ser uma resolução que o concílio declarou como dogma. Então, nem a Bíblia é dogma. A gente lê a Bíblia, interpreta a Bíblia, e dogma, então, é aquilo que o concílio vai declarar, ou o Papa, hoje depois, de uma forma solene, isto é dogma. Bom, pergunta, é dogma que Jesus não se casou? Não é dogma. E aí? É dogma que Jesus não teve filhos? Não é dogma. Maria, mãe de Deus, Maria, mãe de Jesus, sim, é uma virgem, ela teve... Aí isso é dogma. Isso é dogma. Só que eu fui aluno de Karl Rahner. E Karl Rahner, na minha opinião, foi o maior teólogo do século XX. E escreveu um livro inteiro sobre a Virgem Maria, que foi publicado, está aí. O problema da Virgem Maria, a Virgem Maria, em que sentido agora é virgem? Não, sentido. Porque, agora Rahner falando, não sou eu. A igreja não pode fazer um dogma sobre uma pele existente num lugar do corpo humano. Ela pode fazer o dogma sobre um sentido. No fundo daquele cálice. Mas não sobre a pele, o ímã que fecha a vagina feminina e que é o sinal médico da virgindade, isso não pode ser objeto de dogma. Então, agora, Rahner, não sou eu. Qual é o sentido de dizer que Maria é virgem? O sentido de dizer que Maria é virgem tem que agora pegar a palavra virgem e entender a palavra virgem num sentido, um sentido simbólico mais profundo, que não seja apenas que o ímã não foi rompido. Qual é o outro sentido de virgem? Isso está em aberto, porque é uma coisa tão perigosa, porque como é dogma, a virgindade, ninguém mais se arrisca a falar sobre isso. E será a pressão do feminismo, agora nos próximos 20, 30 anos, que vai levar a teorias sobre qual o sentido da palavra virgem quando aplicada à Virgem Maria. Eu, hoje, me abstenho de falar, agora digo, citando Karl Rahner, não se trata do ímã, da integridade do ímã. Sobre o outro assunto, Jesus casado com Maria Madalena, não há o menor problema dogmático, embora seja contra a tradição oral, contra o sentimentalismo que nós temos. Por que que a segunda pessoa da Trindade não pode se fazer homem num homem casado? Há algo que impeça isso? Dogmaticamente, não. Só que nenhuma religião cristã diz isso.
Nós E vivemos nos num deixa todos com mundo uma culpa com relação ao sexo tremendo, tremenda. tremendo. Pecadores. Pecadores. E era pior, deixa agora já pecadores em E sexo, nascemos deixa, sob pecado até o e batismo. nascemos no pecado. No pecado. Agostinho diz que, traduzido para bom português, concupiscência, bom português, tesão, é o pecado original. E Tomás de Aquino acrescenta que quando o marido transa com a mulher, ele tem que querer o filho e interiormente estar sempre recusando o prazer que tem no ato. Ou Porque se então, ele aceita aquele prazer, ele está mas pecando. depois ele vai se punir Ou vai se punir porque pecou. porque pecou. Então, isso mostra o enraizamento dessa condenação do sexo nos maiores teólogos que nós temos. Claro. Jesus Cristo, como divindade, teve uma dúvida também se seria ou não, teve uma votação ou alguma coisa? Isto foi no Concílio de Nicéia. Foi uma das teses que se disputou, foi sobre a natureza de Cristo, se ele possuía substância divina ou humana. E, na ocasião, prosperava muito uma vertente do cristianismo, que é o arianismo, e que defendia uma natureza humana para Cristo. Só humana. Só humana, que explicava, enfim, toda a questão histórica, cultural, corporal dele de um modo muito mais tangível, né? E essa versão foi recusada e foi violentamente combatida. Os padres que defendiam isso foram exilados, tiveram suas posses expropriadas. Enfim, houve um controle disso muito forte. Mas essa tese continuou prosperando no cristianismo já desarraigado do Oriente Próximo, especialmente entre godos que se cristianizavam a partir de então. Então, se preservou uma vertente arianista e que entende essa substância masculina, humana em Cristo, dentro do chamado cristianismo oriental e que depois passa para as seitas ortodoxas também. Então, esse é um tema que também não foi completamente suprimido. Essas tentativas de controle, elas não deletam essas memórias, esses programas, mas eles têm que achar outros caminhos para se disseminar. Né? Mas deixa eu defender os católicos de novo. Alguém tem que defender os Alguém tem que católicos, defender. Eu estou agora só de vez em quando, porque eu também estou atacando tanto. O concílio vai dizer, o concílio de Nicéia, face ao problema de dizer que Cristo tem apenas a natureza humana, vai dizer que ele tem a natureza humana e a natureza divina. É que nem o problema da uno e trino. Então ele diz, não, ele tem as duas. Eu agora vou dizer para vocês, novamente de acordo com os melhores teólogos do século XX e de antes, que prepararam o concílio, Delibach, Chenu, Karl Rahner, etc., nós aqui somos partícipes da graça divina. E como partícipes da graça divina, somos parte de Deus. Partícipes aqui no sentido platônico de meter. Então, Deus está aqui. Todos nós temos uma natureza divina. Então, qual é o problema? O budismo até diz isso, né? Que Budismo cada diz um isso. de nós somos deuses. Cada um de nós somos deuses. E a Igreja Católica é a visibilidade humana deste Deus que está dentro de nós e na Igreja. Agora, isso é uma profunda reformulação teológica, porque o cristianismo se afirmou exatamente combatendo um sentido de sacralidade difusa, que é própria das religiões antigas, né? De que a sacralidade não apenas está em todos os entes da natureza, mas que ela também, em alguns casos, pode se manifestar sob a forma do entusiasmo. E aí estão as seitas dionisíacas e as suas variantes de mistérios na antiguidade, e que tem muitos traços de parentesco com o cristianismo, como religião, como culto heróico, como culto de mistérios, razão porque foram também combatidos nessa possibilidade que abria de que o indivíduo se tornasse ele próprio a presença da divindade, né? Então, o cristianismo trabalha com um enxugamento dessa sacralidade que se verticaliza na relação da Trindade, nesse sentido também de ordenar um vetor de poder e que atinge também a natureza, o espaço. Isso significa também uma crise ambiental, ou seja, uma dessacralização da natureza que em nada favoreceu a preservação do planeta. Professor, infelizmente, as interrupções são péssimas, mas eu devo obedecer o tempo. Eu queria que o Rodrigo, o Tire mostrasse aquela rosa, por favor. Chega ali com a câmera, tenta entrar dentro de uma rosa. Cuidado, pode ser pecado, hein? Mas a rosa, como símbolo de segredo e com uma simbologia
muito grande. Nós vamos voltar e falar sobre outros símbolos cristãos e pagãos e sobre estes códigos que Leonardo da Vinci talvez tenha escondido atrás da Mona Lisa, da Gioconda, não é? Quem seria um homem, uma mulher, etc. Vamos continuar com o professor Sidney Lima e o professor Marshall logo após o intervalo. Conversamos com o professor Carlos Sidney Lima, com o professor Francisco Marshall, que estamos repensando o cristianismo, todas essas seitas secretas, que eu não sei se ainda existem, maçonaria se mantém intacta, e outras seitas, né, como Opus Dei, se tiveram todo este poder. Mas antes de entrarmos, eu interrompi o professor. Me perdoe, professor Marshall, nesses 15 minutos que eu não sei como dividir, temos tantas perguntas a fazer. Falávamos há pouco da Mona Lisa. Desculpe que eu tenho essa figura partida ao meio, mas talvez ela esteja também partida ao meio. Leonardo da Vinci quis mostrar a Mona Lisa de uma, né, que a gente possa vê-la de muitas formas. Professor, então, continuando o que o senhor dizia, encaixando já aqui nesses códigos secretos, que talvez tenham ou não, na sua opinião. Bom, só fazendo um breve enraizamento nessa questão, né? O Justiniano, em 529, um dos editos que ele baixa, interdita que se pense ou sonhe com as divindades antigas. Isso porque, para o antigo, a comunicação com o mundo divino era fundamentalmente por meio dos sonhos, profissionalmente com consultores de oráculos, enfim. Isso é o indício de um ambiente terrível para essa memória cultural. Então, isso também estimulou todo o desenvolvimento de tradições que codificavam esse conhecimento, e codificavam como conhecimento sagrado, misterioso. Desse contexto, é interessante, ela pega essa noção do código, as peças que se montam, né? Mas, nesse momento, emerge a grande teoria, a grande tradição de codificação do pensamento de mistérios antigo, e que, estranhamente, não aparece no livro de Dan Brown, que é a chamada tradição hermética. A tradição hermética faz uma síntese entre o misticismo egípcio e esse misticismo grego neoplatônico, e depois ela deve, por uma razão de sobrevivência, se ocultar, se criptografar. E com isso surge uma tradição de símbolos e de sinais riquíssima, que forma um verdadeiro vocabulário simbólico. Cruz de Malta. De símbolos do meio do mundo natural, de animais, e de formas geométricas, de formas do número, de formas de escrita sagrada, e que formam um verdadeiro assim, passatempo sofisticado, uma verdadeira paixão do pensamento erudito. E ao longo da Idade Média também. Com o reingresso ou a retomada de um pensamento acadêmico na Europa, que se dá aí ao final do século XI, ao longo do século XII, se faz uma redescoberta também dessa tradição que havia formado esses códigos, né? Então, isso prosperou ao longo do século XII, do século XIII, do século XIV, como processos de leitura, de criação de leitores das obras clássicas, de descobertas de textos, de valorização dos textos, de circulação desses textos, de mestres que se especializavam em comentá-los para amplas audiências, né? Professores, assim como o professor Sidney Lima, nos primórdios da universidade, faziam migrar estudantes de toda a Europa, né, para acolher ali leituras dessas obras. Então, na Renascença, o que se faz, na verdade, é um reencontro com uma tradição de leitura e de texto muito grande. E esses pintores, esses gênios como Da Vinci, Rafael, Michelangelo, Botticelli, eles não eram pintores especializados unicamente em mestres do pincel. Eram eruditos, literatos e financiados por mecenas, por nobres, por aristocratas, que tinham um grandíssimo entusiasmo em saborear a literatura de Plotino, de Platão, de Jâmblico, e se formavam entre eles verdadeiras confrarias de culto e de celebração do que era uma tradição clássica, vista como paganismo. Todavia, essa é uma época ainda de perseguição ao paganismo. O paganismo era um caminho para a fogueira, ou outras coisas piores ainda. Certo. Então, eles deveriam disfarçar isso com vários ardis, porque sentiam uma necessidade de se comunicar com seus pares e inclusive, fazer jogos e coisas muito instigantes, colocando em arte sacra pequenos sinais, pequenos códigos que mostram ali uma mensagem
hermética ou alquímica, que é uma variante do hermetismo, ou de um cristianismo iniciático, gnóstico, né? Então, depois que nós compreendemos de onde vêm esses símbolos e como eles se estruturam como um léxico, e a gente vê como esses autores têm uma paixão por isso, e realmente aí o autor é instigante em nos mostrar que por baixo daquela camada de arte sacra renascentista há um verdadeiro discurso, uma verdadeira louvação de mistérios pagãos. Até da Mona Lisa, que é o Amon, ele chama, né, de que talvez fosse o Amon, Amon Lisa. Amon Lisa, que Amon e Isis. Eu acho que ele viajou no Menezes. Ele viajou? Ele deve ter umas viajadas aqui, né, embora a maioria. egiptofilia fosse nos temas, né, a percepção de que o Egito, com aquela grandeza, era um momento de formação, Sim. sagrada. E a Opus Dei, que poder tem a Opus Dei e essas seitas que a gente não sabe se continuam algumas ou não. Aqui tem uma relação, e o senhor tem um avô, que foi, né, professor Emiliano? Mas num sentido completamente diferente. Lá em Portugal. Oposto. A tese do livro, que é, em parte, pelo menos, ficção, é de que surge o priorado de Sion, que existiu, não sabemos, e está citado por Leonardo da Vinci com a própria letra, e agora publicado em português. O priorado de Sion existiu e ele foi um dos priores, como Newton e como outros que nós temos documentados. Esse priorado de Sion tinha como ideia encontrar no Templo de Jerusalém documentos originais daquela época. Então, esta ideia tinha que ser mantida, de certo modo, em segredo, porque todos os reis e príncipes estavam brigando, os papas não se entendiam, e, ao mesmo tempo, eles... Todos muito ricos? Não, ainda não. Os príncipes eram ricos e os papas. Mas começou a época das cruzadas. Então, a cruzada era aquilo que dava perdão de tudo. Quem entrasse numa cruzada era perdoado tudo. Então, a gente tinha que pecar bastante e depois fazer uma cruzada. A primeira cruzada, que foi pregada por Urbano II, era para nobres, para cavaleiros. Mas não deu em nada, nenhum cavaleiro se mexeu. Foi uma cruzada de pobres, camponeses, que, lidados por um mago, subiram a Alemanha acima e fizeram as primeiras matanças de judeus. Eles não sabiam distinguir o judeu do islâmico, do maometano. E nós temos, então, documentados os primeiros pogroms na Alemanha, e os papas e os bispos, todo mundo horrorizado. Bom, nós temos, então, depois a primeira grande cruzada, com Godofredo de Bouillon. Godofredo que criou os Cavaleiros Templários. Não, Godofredo vai e fica rei de Jerusalém, e a seguinte geração vai criar os Templários. Talvez ele já tenha criado, mas a seguinte geração é um Geoffroy de Pain, o primeiro, que vai então pedir a bênção. O Godofredo já tinha morrido um ano antes, a bênção do sucessor de Godofredo, e depois vai ao Papa, vai ao Concílio de Troyes, e lá os cruzados são oficializados e recebem isenção fiscal, e ficam poderosíssimos. E os cruzados, então, diz o livro, foram criados, eram 8 no começo, para cavocar, fazer escavações para descobrir esses documentos que estariam escondidos, e que no livro depois são os documentos que vão passar pelo mundo afora, e deles o principal é o segredo, o Santo Grau, que é o fato de que Maria Madalena é mulher de Jesus Cristo. Por isso, então, o símbolo da taça. O símbolo da taça. O grau é isso. Esse movimento secreto, nós temos agora que existiam movimentos secretos, a gente sabe desde Platão. A doutrina não escrita de Platão é algo que todo mundo conhece, e sem a qual a gente trabalha muito mal, com grande dificuldade em ler Platão, se a gente não aceita a doutrina não escrita. E Aristóteles escreve na Ágrafa Dogmata, doutrina não escrita de Platão, ele diz isso, aspas, e faz uma longa citação. Mesma coisa, sexos empíricos. Então, havia sociedade secreta em toda parte. Que Opus Dei? Bom,
Essas sociedades secretas eram sociedades em que o cristianismo não estava em sua pureza e estava misturado com elementos de paganismo, às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro. E essas sociedades secretas foram desaparecendo. Os templários não duraram 300 anos, porque já em 1307, se não me engano, foram condenados, e condenados por um motivo totalmente banal. É que, como eles tinham mosteiros em todos os lugares, eram riquíssimos, os tomadores de dinheiro eram os príncipes. E os príncipes, na impossibilidade de pagar, resolveram apropriar-se dos bens dos templários. E liderados por Filipe o Belo na França, no mesmo dia, 13 de agosto, sexta-feira Por isso é que do sexta-feira ano, 13 até hoje tem... todo mundo é preso, todo mundo é torturado, exceto em 2 lugares, Aragão e Portugal. Só que como o Papa extingue a ordem, em Portugal eles mudam. Em vez de ser cavaleiros da Ordem de Cristo do Templo, não, cavaleiros do Templo de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles ficam cavaleiros de Cristo. E isso vem até o meu bisavô. E as descobertas na África e aqui foram financiadas pelo remanescente dinheiro que havia nos mosteiros templários de Portugal. Bancos. Que eram bancos. Eram bancos. E eram bancos por um motivo simples, tu não podia viajar com perigo de vida, de ser assaltado, com dinheiro. Então, tu botavas o dinheiro em Paris e recebias uma carta... Tipo um traveler check. Um banco. E recebias um traveler check, recebias em Jerusalém o dinheiro. E os templários foram extintos por causa disso. Então, o Priorato de Sion está tão bem documentado quanto os templários. E havia muitas outras sociedades secretas. Agora, o Opus Dei, as sociedades secretas foram desaparecendo. Inclusive na ciência, transformou-se o contrário. São os grão-mestres, que a gente suspeita que sejam os grão-mestres. Isso aqui, Botticelli, Leonardo da Vinci. grande parte disso foi encontrado em documentos no Vaticano alguns anos atrás. Charles de Victor Hugo, Cocteau, Jean Cocteau, Claude Debussy. Claude Debussy. Então, nós temos sociedades como essas que duram muito tempo e que se transformam, por exemplo, em maçonaria. A maçonaria, Dom Pedro II era maçom, a maçonaria aqui em Porto Alegre, ela tinha um templo à deusa da razão. Quando eu recebo filósofos estrangeiros, um dos que mais gostou foi o Habermas. Ele disse, eu nunca estive no templo de uma deusa à razão. E um triângulo também. Tem todos os símbolos, o triângulo, todos os símbolos, o simbolismo, não só da maçonaria, símbolos pagãos, misturados, estão ali. As 2 colunas de Jerusalém, do templo, estão ali. Agora, a Opus Dei foi completamente diferente. É o oposto. A Opus Dei é uma sociedade semi-secreta, fundada recentemente na Espanha para defender a ultra-ortodoxia. Se tu quiseres, a extrema-direita da Igreja Católica. Então, ela tem um curto espaço de vida. Ela surgiu agora e o fundador, que faleceu há pouco tempo, foi santificado pelo atual Papa este ano ou ano passado. É o espanhol, o fundador da Opus Dei. E a Opus Dei vamos dizer, se a gente chama de direita e esquerda, é uma direita exaltada. Pela Opus Dei, a gente não devia enforcar a última mulher, porque era capaz da humanidade acabar. Mas ela é de um extremismo católico como pouca coisa existe. Exacerbadíssimo. Só que moderna. Ela é extremamente moderna em termos de tempo. E ela é riquíssima também. E em lugares como os Estados Unidos, em que os fundamentalismos cristãos são fortes, protestantes, etc., dentro da Igreja Católica, que não gosta mais de fundamentalismos, a Igreja Oficial não gosta mais de fundamentalismo. Apesar disso, nós temos um fundamento e se chama Opus Dei. Professor Márcio, professor Francisco Márcio, que é coordenador do Núcleo de História Antiga do Instituto de Artes da Universidade Federal, professor de História Antiga e Iconologia da Antiguidade, a Renascença. Para encerrar este programa, o que o senhor diria? Ficamos com tantas perguntas aqui, mas eu acho excelente, enfim, termos perguntas mais do que as respostas, né? Jamais teremos todas.
Eu acho que a cultura erudita, os processos, a leitura, enfim, a possibilidade de informação que nós temos contemporaneamente, inclusive pelo teu programa, e outros recursos maravilhosos que estão dentro do lado de qualquer um hoje, nos permitem realmente transcender esses limites que outrora separavam o convívio social ordinário dessas sociedades de iniciados e secretas, né? Ou seja, esses conhecimentos se tornam hoje muito tangíveis, nós podemos examiná-los, compreendê-los historicamente. E isso não apenas nos ajuda a ampliar a compreensão da tradição, é uma visão mais rica, como se formou a sociedade que a gente vive, mas também examinar melhor as grandes obras da história da cultura com que a gente convive, sobretudo a obra desses mestres renascentistas. Então, se há algum grande mérito nesse livro, eu acho que é o de provocar um olhar instigado, um olhar assim provocado, motivado, para que tente decifrar sobre essas obras um tecido de símbolos, discursos, narrativas, memórias, afetividades, projetos que efetivamente transcende muito a superfície. Essa transcendência, claro, é de um poder ambíguo, porque ela tanto pode abrir o caminho de uma inquietação, como um charlatanismo, mas aí nós agora podemos também nos tornarmos árbitros, juízes e criadores dessa releitura. Então, isso é que eu acho fascinante, né? Nós podermos reabrir um contato com a tradição, uma tradição que fomos ao mundo micênico, hebraico, grego, medieval, tardo-antigo, moderno, contemporâneo e futuro, né? Por meio de uma decifração desses códigos. Sim. Não falamos da Mona Lisa, mas para encerrar, professor Senelian, que lástima. Mas, ó, o Código da Vinci está aí, outros tantos livros, a curiosidade é altamente saudável, ficam 1000 perguntas que eu acho fantástico. Queria agradecer muitíssimo a presença. Mas eu queria fazer uma última, e não é uma resposta, é uma pergunta. Uma provocação. Uma provocação. Eu vejo no centro de Porto Alegre, no quilômetro 0, uma fonte que se chama Fonte Talaveira, em que a água sobe, enche uma primeira bacia, transborda, cai numa segunda bacia, transborda e cai na bacia de baixo. A fonte de Plotino. 1, 2, 3. Esta fonte se encontra no Praia de Belas, que é um edifício moderno, no centro, com uma escada fenomenal. Essa fonte nós encontramos na Redenção em 3 lugares. Uma foi destruída por vândalos. Nós encontramos em Laguna, nós encontramos em Londres, em Florença. Até na Piazza São Pedro tem uma fonte dessas. Essa fonte, em linguagem neoplatônica, significa o uno, a alma do mundo e o mundo. Em Santo Agostinho significa a Trindade, Deus unitrino, a criação e a criatura redimida, Jerusalém Celeste. Em Cusanos, a mesma coisa. Em Spinoza, judeu neoplatônico, significa o Deus uno, natura naturans, natura naturata e os costumes e a política. Em Hegel, isso se chama Logik, Natur, Geist, espírito. Isso vem até hoje, isso vem até Porto Alegre. E Platão, na 7ª carta, disse que o núcleo duro da doutrina jamais podia ser escrito, tinha que haver transmissão verbal. E essa fonte, a dúvida que eu tenho, e eu pergunto para ele e para todos os ouvintes, se alguém consegue me dizer se essa fonte foi inventada em Florença, naquela mesa que nós sabemos que existia, em cuja chefia estava Ficino, o grande neoplatônico, e todos os gênios da Renascença citados, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bernini, Botticelli, todos estavam lá. De lá passou para todo mundo. Então, essa fonte tem, no mais tardar, origem em Florença, no Renascença. E ela significa tanto algo pagão como algo cristão, porque Santo Agostinho cristianizou isso. Nicolaus Cusanos cristianizou isso. A minha pergunta é, alguém viu alguma coisa escrita dizendo isso? Ou sou eu sozinho, que estou há anos dizendo que essa fonte é neoplatônica e que o significado dele é essa? E uma segunda pergunta, será que isso existiu antes de Ficino? Eu diria aos senhores que eu desejo muita paz, muita saúde, um grande Natal ao senhor e às suas famílias. E muito obrigada por essa entrevista magnífica e importante que nos traz, como disse o professor Francisco Marshall e o professor Carlos Lima, perguntas, jamais
resposta. Porque se tivermos todas as respostas, não é verdade? Acabou o mundo. Acabou o movimento. Obrigado, Feliz Natal. Obrigada, Feliz Natal. Obrigada, professor. Feliz aniversário também. Muito Feliz obrigada. aniversário. Obrigada, obrigada. Obrigada, professor. Eu volto para o encerramento. Feliz Natal, querido. Feliz Natal, feliz aniversário. Ai, que amor, mas soube que é Feliz Natal.